Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro aqui no nosso canal da Sociedade Chesterton Brasil. E eu quero comentar com vocês, também um pouco em clima, provavelmente nós não estamos longe quando você vê esse vídeo, né, do Natal. Esse livro, e eu acho assim, talvez algumas pessoas já tenham reparado, que é um pouco essa minha concepção, que é falar de Chesterton abre naturalmente o caminho para nós falarmos de alguns outros autores. Para não ficar no mesmo clichê, para mim é natural você falar, falando de Chesterton, falar de Belloc, é natural você falar de Bernard Shaw, é natural você falar de H.G. Wells, e é claro que existem outros agentes aí um pouco aparentados de Chesterton, mas mais distantes. Por exemplo, uma pessoa para mim que está muito dentro da órbita do que Chesterton produziu é Dorothy Sayers, certo? Nós temos aí figuras como C.S. Lewis, que é a contemporânea de Chesterton, especialmente com muita similitude, né, em relação àquilo que um fazia e o outro faz. C.S. Lewis, por exemplo, ele é um cara que vai falar, né, do o Homem Eterno como um livro eloquente, né? Talvez o mais eloquente, o mais impactante, o mais... ele coloca um superlativo lá relacionado à apologética cristã, a explicar o cristianismo, a coisa do tipo, tá? Então assim, se eu for procurar tanto os antecedentes do cristianismo puro e simples, eu não posso deixar fora da minha análise o Homem Eterno de Chesterton, né? Se eu olho aquilo que Dorothy Sayers traz para nós na sua literatura, e mesmo, né, no ensaio dela, que é basilar, que é as ferramentas perdidas do aprendizado, da aprendizagem, eu não posso, né, eu não posso dissociar isso dela pertencer a uma geração ao qual Chesterton pretendia, que a cultura literária, e quando eu falo da cultura literária, não estou falando apenas da literatura ficcional, eu estou falando aí de toda a cultura escrita, né, daquele tempo, que chegava às pessoas, né, os homens de cultura e de ciência, independente da vertente política daquela época, tinham uma, né, avultante, né, uma significativa cultura literária, ou seja, o que estava escrito, o conhecimento escrito era parte do rol daquilo que eles sabiam e traziam para suas discussões e conversas. E isso a partir de uma determinada abordagem que a Dorothy Sayers, né, no caso dela, associa aquilo que se faz propriamente no Trivium, tá? Então, quer dizer, você tem um grupo, isso eu falo no lugar de uma introdução, né? Entenda-se que aqui eu estou querendo introduzir de alguma forma essa minha proposta. Que falar de Chesterton, naturalmente, torna pertinente falar de outros autores. Eu estou tentando justificar isso um pouco aqui, porque em grande parte eu não estou querendo tanto falar de Chesterton nesse vídeo, eu estou querendo falar sobre, aí para surpresa de quase ninguém, Charles Dickens, tá? E por quê? Em grande parte, a gente, talvez você pergunte, né? Chesterton tem esse livro que vocês já conhecem, né? Que é nós publicamos aqui na Sociedade de Chesterton Brasil, que é Biografia e Crítica Literária, né, Chesterton acerca de Dickens, tá? E ele, claro, vai citar, além de nesses escritos que estão reunidos aí nesse livro, em vários outros lugares, né, a figura de Dickens. Dickens é praticamente um sinônimo, né, de era vitoriana. Dickens, ele quase alcança o período de nascimento de Chesterton, ele morre, se eu não me engano, 4 anos antes, né, do nascimento do nosso autor, certo? E Dickens, poderia-se dizer que praticamente Dickens vive, né, o cerne, né, da era vitoriana. Ele vai, né, desde 1837, já era, né, acredito, como feito nessa época, e vai até 1870. Né? Claro, ainda a era vitoriana vai ter ainda mais 30 anos de existência, mas ali esse homem imprimiu uma marca em toda essa sociedade. E é claro que uma coisa que talvez falte nós falarmos um pouco mais sobre isso, principalmente quando nós estudamos Chesterton, eu acho que é algo que um chestertoniano tem que ter algum conhecimento, é a questão do que significa ser cristão ou o que significa o cristianismo nessa era vitoriana, né? Ou seja,
e até mesmo anteriormente. Existem alguns livros que nos dão uma pista disso, e principalmente para hoje, quem é, né, um católico praticante ou um cristão, né, de alguma comunidade eclesial mais tradicional, como é o caso dos luteranos ou dos anglicanos, e assim por diante, né, presbiterianos, certo? Vai conseguir perceber que os escritos das suas comunidades eclesiais ou os escritos católicos, assim por diante, de 100, 150 anos atrás, claro, se a gente vai fazer uma análise teológica, eles não são propriamente, eles têm, claro, grandes e claras divergências. Mas se eu vou olhar no cerne daquilo que é proposto como ascese, um esforço para se tornar alguém melhor, se tornar aquele cristão ideal, a gente vai perceber que existem muitas similitudes, muitas coisas de convergência. Na verdade, mais convergência do que divergência. Existe um livro que no Brasil quase ninguém conhece, pela impressão que eu tenho, mas que é o Regras para a Conduta da Vida, né? Se eu não me engano, é Rules of Conduct of Life, certo? Esse livro é um livro, na verdade, que é escrito por eu não sei se é um bispo, mas é um pastor anglicano, e esse homem dá uma série de conselhos, e pelo que me dá a entender, especialmente para aqueles homens que estão envolvidos na vida da City de Londres, né? Que é ali, vamos dizer assim, a Wall Street da Inglaterra. E nesse livro, os conselhos são todos de tom espiritual. Em grande parte, eu poderia dizer assim que o grande tom é esse. O teu principal negócio não é ganhar dinheiro, mas estar preocupado em sempre fazer aquilo que é honesto para a salvação da sua alma. Eu resumiria assim esse livro. Então é uma coisa que chama atenção, muitas vezes não se espera isso, né? Principalmente em alguns lugares. Se tem a ideia, né, que, por exemplo, como o anglicanismo é uma religião de Estado, às vezes o pessoal acha, não, é provavelmente uma comunidade eclesial morna, que não tem ideal de perfeição, não tem ideal de santificação, não tem ideal de... Né? E olha, se hoje em dia isso é pouco trabalhado, pouco visto, não sei como é que é hoje, né, a situação da comunidade anglicana. Agora, naquela época, na época de Dickens, sim havia esse discurso, sim havia as pregações moralizantes, sim se falava do sentido espiritual da vida, sim se falava de salvar a alma, essas coisas todas, certo? E aqui eu estou com um livro que eu acho bem curioso, até ele é um livro que ele tem uma história, ele tem algo... A própria história dele é uma história interessante, certo? A edição que eu tenho é a da Martins Fontes, tá? Ou seja, não sei se saiu nova edição, deve ter saído. A gente teve um certo boom literário faz algum tempo, então um monte de livros foram publicados por mais de uma editora aí, né? Então, esse tipo de coisa. Mas o que eu tenho aqui saiu pela Martins Fontes e é A Vida de Nosso Senhor. E exatamente assim em inglês, The Life of Our Lord, tá? Alguém talvez já teve algum contato com este Dickens do Natal, de uma promoção de espírito cristão no sentido cultural e assim por diante, com o famoso A Christmas Carol, né? Um cântico de Natal ou um conto de Natal. Né? Carol seria uma expressão em inglês que está mais adequada para aquela coisa de cântico no sentido de hino religioso ou coisa que valha. Né? Então, e ali já deu para sentir muito do sabor, dessa boa índole, né? Do Dickens no sentido daquilo que é a proposta, né, cristã, certo? De bondade, de moralidade e assim por diante. Ainda que o Dickens está, né, longe, não sei se é a expressão correta, mas com certeza ele não levou propriamente aquela vida que o pessoal chamaria de ideal do ponto de vista da moral de qualquer vertente do cristianismo, tá? Ainda assim foi um homem, né, muito admirado, um homem, né, que fez várias obras de misericórdia, certo? E, como diria, teve uma pessoa que diz isso quando ele morre, que se sentiu como se o próprio Papai Noel havia morrido, certo? Afinal de contas, também é um homem que escreve a história mais popular de Natal de todos os tempos, que é a história do Sovino Scrooge, que é visitado por 3 espíritos, os espíritos dos natais passados, do Natal presente e do Natal futuro, e esses espíritos, então, levam ele para dar uma voltinha e tentar fazer ele se lembrar do homem que ele foi, tomar consciência do homem que ele era e olhar para o futuro das possibilidades do homem que ele vai vir a ser, tá?
Então, presente, passado e futuro, né, nessa, vamos dizer, manifestação, como se fosse um espírito, espíritos natais. Então, vou encontrar esse ouvido. E aí, então, ao final, vai aparecer se ele conseguiu, então, né, tomar consciência da vida que levava e mudar de vida ou não, se ele vai receber essa chance ou não dos espíritos natais, tá? Então, ou dos espíritos do Natal, melhor dizendo, certo? Bom, aqui nós temos uma coisa bem menos lúdica, tá? Ainda que procura ser lúdico em algum grau. Esse livro é um livro que durante muito tempo foi um legado privado da família do Dickens, tá? Ou seja, ele inclusive vai largar uma instrução, né? Vai dar uma instrução para sua cunhada acerca de como tratar esse livro, certo? E que assim ela vai descrever. Devo agora falar do lindo Novo Testamento que ele escreveu para os filhos. Sinto dizer que nunca deverá ser publicado. Ele não queria que o texto jamais fosse impresso e eu costumava lê-lo para os meninos em manuscrito antes de eles ficarem grandes o bastante para lê-lo por conta própria. Perguntei a Charles se ele não achava que seria melhor imprimi-lo e, em todo caso, para circulação privada. Se ele não queria dá-lo a público, ou melhor lendo, tá, pessoal? Perguntei se ele não queria imprimi-lo, em todo caso, para circulação privada, já que ele não queria dá-lo a público. Ele disse que iria dar uma olhada no manuscrito e tirar 1 ou 2 semanas para refletir sobre o assunto. No fim do tempo, ele me devolveu o manuscrito e disse que tinha decidido nunca publicá-lo, nem mesmo imprimi-lo para uso particular. Disse que eu podia fazer uma cópia para Peg ou para seus filhos, mas para mais ninguém. E me pediu também que nunca deixássemos o manuscrito ou uma cópia dele sair de casa para as mãos de quem quer que fosse, tá? Então, esse livro aqui é isso, um Novo Testamento, uma narrativa. A gente poderia dizer que ele é exatamente isso que ele propõe ser no texto. Algumas pessoas, às vezes, não conhecem, mas havia um estilo literário, eu acredito que ainda podemos dizer que existe. O mais recente que eu conheço são 2 livros, que é A Vida de Cristo, do Pérez de Urbel, né, muito recomendado, né, por São José Maria Escrivá. E nós temos A Vida de Cristo também, tá, do Venerável Fulton Sheen, certo? Também muito bem escrito, né, naquela verve poderosa, né, naquele estilo muito bacana de se ler, certo? Do Pérez de Urbel, um pouco mais árido, né, com muitas descrições, né, relacionadas à cultura, ao lugar, à geografia do tempo de Nosso Senhor. Então, quem tem interesse por esses aspectos, né, da vida cotidiana, do mundo e sociedade que estavam em torno de Jesus naquela época, tem aí uma fonte muito bacana para isso. E aí, mas que é uma certa dinamicidade narrativa, conciliado com uma certa profundidade de pregador, certo? Uma grande profundidade de pregador, melhor dizendo, né? Pode ir na biografia lá, na Vida de Cristo do Fulton Sheen. Então isso aqui é uma vida de Cristo, tá? Na vida de Nosso Senhor, do Dickens, certo? É a maneira como, e aí é claro, poderíamos fazer várias aparas, né? É a maneira como um homem que tinha suas dificuldades com a instituição igreja, né? E no caso aqui nós estamos falando especialmente da comunidade eclesial anglicana, tá? Acredito que o catolicismo em si é uma coisa que não fazia muito parte, né, do cotidiano do Dickens. Estou dando de orelhada, talvez aqui tenha sim, eu teria que ler de maneira mais dedicada, né, sobre essa questão do catolicismo na vida do Dickens, mas vale dizer, né, que esses abismos entre comunidade anglicana e igreja católica, com certeza eram bem menores naquela época do que haviam, por exemplo, na atualidade, especialmente com os outros evangélicos, tá? Mas isso. E é um homem que, inclusive, por exemplo, ele no A Christmas Carol vai falar mal, né, de algumas proibições de atividades que facilitaria a vida das camadas mais baixas, porque a comunidade anglicana, então, proibia, né, a autoridade anglicana proibia, então, que se fizesse certas coisas no domingo, tá? E aí ele vai falar sobre isso, e aí o espírito do Natal,
que no fundo aí assume um pouco uma identificação com Deus, tá? Vai acabar dizendo, olha, as pessoas atribuem a mim que isso e aquilo e essa proibição, mas eu não tenho nada a ver com isso. Então, assim, o Dickens é um homem que tem a sua visão pessoal, né, de cristianismo, e ele nos faz pensar o quanto está preocupado, né, com o que a autoridade eclesiástica do seu tempo pensa sobre isso. Mas isso não quer dizer que Dickens pinta uma imagem de Jesus, né, como alguns querem, muitas vezes, completamente estrombólica, completamente fruto de uma imaginação, ou do desejo profundo que alguns têm, tá, de vestir uma personalidade muito famosa, muito querida, com as suas próprias roupas, certo? E aí então poder dizer, viu, eu tenho direito de gostar daquilo, porque afinal de contas o fulano ou a Beltrana, que são tão admirados, também usava, também fazia, também dizia e assim por diante, tá? A gente vê muito essa tendência hoje em dia, em vários grupos, que inclusive procuram se afirmar, fazendo uma releitura do passado, dizendo que tal prática, ou tal partido, ou tal uso, ou tal ação, ou tal qualquer coisa, também era daquele grande vulto histórico, tá? Então, o que eu não tenho problema nenhum se isso é um resgate verdadeiro, né, do passado, se não tínhamos conhecimento dessa característica, que bom que agora temos, né, mas sempre contando, né, com uma honestidade profunda, e algumas vezes a gente vai ler os argumentos da pessoa para falar de alguma característica do passado, de alguma personalidade, a gente vê assim, olha, pode ser isso que tu está falando, mas pode ser várias outras coisas também. E aí você enxerga claramente que a pessoa deliberadamente optou por aquilo que mais favorecia seu ponto de vista. Isso aí é bem problemático, isso, né, beira a desonestidade, né? Se não é engano, é desonestidade, tá? Então é isso aí. Eu não vejo Dickens como um cara assim, pelo menos não aqui no que ele escreve, certo? E ainda que a gente vai encontrar imprecisões teológicas, algumas coisas que possam ser meio mal compreendidas e assim por diante. É muito interessante para quem se interessa por Chesterton conhecer o que a principal referência literária do nosso autor pensava, tá, ou acreditava acerca de Jesus Cristo, tá? Porque afinal de contas depois esse homem que tanto se inspirou e bebeu na vertente, né, dickensiana, né, e não quer dizer que Chesterton também, né, teria algum problema em contrariar o que aqui não está bem de acordo com a ortodoxia, só por ser Dickens. Mas é interessante, porque no final das contas, Chesterton vai ser um dos apologistas mais potentes, né, do século XX, na passagem do 19 para o 20, né, e apologista nada mais é do que alguém que procura defender a visão, né, verdadeira acerca das coisas da fé, né, ou da pessoa que é o autor da fé, que é o Jesus Cristo, tá? Então, é muito interessante ver como é que alguém que era tão admirado pela pessoa que depois vai se tornar um grande apologista, o que pensava Chesterton, ou melhor, o que pensava Dickens acerca de Jesus, tá bem? E a gente vai dar uma olhadinha em algumas características dessa biografia, certo? No próximo vídeo, tá bem? Então aqui eu apresentei para vocês de maneira muito breve a existência desse livro, tá? Ainda antes de terminar, a gente concluir, eu gostaria de falar um pouco da história desse livro, porque daí na nossa próxima conversa eu nem me detenho mais nisso, eu já começo aqui fazendo uma breve leitura de um dos trechos do livro. E aqui eu quero chamar a atenção para essa parte privada, tá? Dessa história. Essa história, ela, como foi lido aqui anteriormente, ela é uma história que Dickens queria deixar reservada apenas para a sua família, tá? Ou para as pessoas da sua família. E, inclusive, não era para circular muitas cópias por aí, não. E tem aqui um facsímile, né, desse livro, ele é manuscrito, e aí você vê que as folhas foram amarradas com uma espécie de fita, tá, bem clara, tá? E é isso, é como se nós tivéssemos pego umas folhas de fichário lá, né, vazadas, ou vazamos umas folhas lá, pautadas, escrevemos ali uma narrativa sobre a figura de Jesus, amarramos ali, né, nos furos com uma fita, e é isso. E essa é uma história que só vai ser lida em casa. Quem quiser ouvi-la vai ter que ir na nossa casa, ouvi-la enquanto nós a contamos, e assim por diante, né?
Não, continua. Corta, Williams, essa parte que ele vai terminar o vídeo. Então, é isso. E não poderia sair, então, cópia de casa dessa história. Então não tinha tu emprestar isso aqui para alguém. Ah, não, vou emprestar para um primo, alguém gostou da história, alguém, né, qualquer coisa assim, certo? Não, você teria que pegar aquela história lá, ouvi-la no local onde estava a família do Dickens e aquilo estava sendo narrado. E isso é interessante porque parece que Dickens aí expressa um nível de sacralidade, ele tinha uma noção de sacralidade pela figura de Jesus Cristo por essa narrativa. E é alguma coisa que demonstra uma certa sensibilidade que vai para além daquilo que muitas vezes a gente encontra num autor comum, certo? Em algum grau, ele talvez antecipe uma coisa ou tenha intuição de uma coisa que só vai se ter clareza, pelo menos da maneira como a gente conhece hoje em dia, posteriormente com a figura, né, do próprio Chesterton, ou então ainda mais depois com Tolkien, que é a ideia de que essa história, a história dos evangelhos, a história da vida de Jesus Cristo, é de alguma forma o epicentro e o ápice de todos aqueles elementos e mesmo sentimentos e dramas humanos que depois vão, das mais diversas formas, dar inspiração e dar matéria para a escrita de vários ou de todos os clássicos. Todos os clássicos trazem em si, ou aqueles livros que têm força para se tornar um clássico, né, algo ou muito deste drama humano diante da existência, diante da morte, diante do amor, diante de todas as coisas fundamentais, certo? Ali no Evangelho está radicado, né, a essência, a razão e a solução, ou a proposição, né, de solução para os dramas paradoxais da vida. E o próprio Chesterton homem, né, que está muito ligado à ideia de um discurso explicativo fundamentado em paradoxos, né? De encarar o paradoxo, ou seja, duas verdades que parecem contraditórias, mas que são verdades, são afirmadas entre si como verdadeiras. E ele vai mostrar que o cristianismo ele se explica, em grande parte, por paradoxos. Maria é virgem e mãe, Jesus é Deus e é homem. Não é um nem outro, nem uma coisa no momento e outra no outro. É as duas coisas o tempo todo. Eu não tenho como falar de Jesus sem falar dele como Deus e homem, por exemplo. Certo? E assim vai. Né? O Deus da vida pode pedir que eu entregue esta vida e abrace, né, uma morte para dar testemunho dele. Né? Então todas essas coisas acabam aparecendo dentro da apologética cristã, ou dentro da afirmação cristã de si mesmo. E isso faz que... em grande parte é isso, né? Se nós olharmos para uma história que nos interessa, nós somos geralmente fisgados por um paradoxo. Acontece alguma coisa ali que quebra os nossas expectativas, a gente não sabe muito bem o que vai acontecer a partir daqui. A receita de filme monótono é aquele filme que a gente viu 10, 15 minutos e a gente já entendeu tudo, a gente já entendeu o que vai acontecer, a gente já entendeu por que vai acontecer, a gente já entendeu até quem vai fazer, e a gente vai olhando o filme praticamente para confirmar as conclusões que nós tivemos nesses primeiros 15 minutos. Das duas, uma, ou confirma, acontece mais ou menos tudo o que nós previmos, e o livro ou o filme vai ser considerado uma experiência chata, ou então, né, o autor do roteiro ou os personagens mostram, né, a limitação da minha inteligência, da minha capacidade de dedução, e eu, então, tenho uma experiência inesperada com aquele filme, ou com aquele livro, ou com aquela narrativa. E aí eu tenho aquele duplo sentimento, né? Uma certa derrota, mas eu estou até feliz de ter sido derrotado, porque agora o mundo se tornou um lugar maior para mim. Né? Então, essa questão desse drama que o Tolkien vai chamar de eucatástrofe, que é o quê? Ser levado até o lugar onde tudo é previsível. Né? Jesus Cristo foi morto, a previsão é que acabou a história, e agora, né, fracassou o projeto. E aí então surge uma solução. Uma solução que não é solução, não é um Deus ex machina não, tá? Não é um negócio que foi inventado pelo autor simplesmente para fazer um agrado ali pro pessoal que não saberia lidar com a morte do personagem querido. Mas você vê que realmente não faz todo sentido, cara. Agora que aconteceu, faz todo sentido que ele realmente não tenha morrido, tá? E aí então você fica surpreendido e assim por diante, tá? E Dickens vai perceber
ou parece que percebeu, que isso aqui não era coisa para ficar aí sendo publicada de qualquer jeito. Não, era um legado, talvez o legado para a sua família, né? Ele pegar a forma dele de narrar, a arte dele, de contador de histórias, e levar com essa arte aquela que é a história, que independente de qual é o sentido, significado, consequências teológicas que o Dickens tirava disso, parece assim ser, né, a grande história que orientava a vida dele, orientava aquilo que ele pensava da vida, do mundo, de tudo mais, certo? E aí agora, no próximo, né, vídeo nós vamos falar mais diretamente, vamos começar falando diretamente deste livro do Dickens, então convido você a não ficar só por aqui, mas também, né, assistir o nosso comentário, ver, né, algumas características do que Dickens narra aqui, o que nós podemos, né, esperar, né, desse livro, que é algo que, no fundo, precisa de uma deliberação, né, da família inteira para decidir se vão publicar esse livro ou não. Ainda bem que eles decidiram publicar e agora está aqui nas nossas mãos. Está bem? Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, também clicar no sininho ali para poder ser avisado das novas postagens que nós temos por aqui, comentar, compartilhar e visitar a nossa livraria, né, a Livraria da Sociedade Chesterton Brasil. Até a próxima.